nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, por meio da fé no Salvador, o esplendor de Deus acontece em todo o nosso ser. Caminhando com Jesus. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, a força e o poder de Deus que acontece na plenitude do Filho amado Jesus, nosso Salvador. Que maravilha! Vamos nos colocar no lugar dessas duas pessoas, deste homem que pediu, esse chefe que pediu a Jesus que curasse a sua filha, e aquela mulher que queria ser curada. Coloquemo-nos nesta dinâmica do amor de Deus misericordioso que pode nos alcançar. Mas existe um nexo causal para que, de fato, esse poder, essa força de Deus chegue até nós e possa trazer o resultado daquilo que nós estamos esperando. A cura, a saúde, a comunhão em família, a alegria, a ação de Deus em missão por meio de nós. Como é que se chama esse nexo causal que pode de fato nos levar a esse resultado? Diz muito claro no Evangelho: a fé. A fé no Salvador, na plenitude do amor divino, acontece quando nós de fato a professamos em Jesus, o ressuscitado, a vida em plenitude. Por isso que Jesus foi com aquele chefe até a sua casa e pediu que a multidão se afastasse e disse algo que ninguém entendeu. Pelo contrário, até caçoaram de Jesus, quando Jesus disse que a menina não estava morta, mas estava dormindo. O que significa isso? Para sermos acordados para a vida plena, só Jesus tem esse poder. Quando há o momento da celebração das exéquias dos nossos irmãos e irmãs, a oração, ela chama atenção para essa fala de Jesus do Evangelho de hoje. Adormecido, adormecida em Cristo, por Ele ressuscite para a alegria eterna. Ou seja, nós estamos, no sentido da morte, adormecidos. Nós não morremos para a vida. Por isso que o Senhor
acordou aquela menina, trouxe a vida novamente para o seio da família. Mas é claro e evidente que depois, no tempo certo, aquela menina depois faleceu. Depois, aqui no Evangelho não diz, mas no decorrer da sua vida, quando chegou o momento certo, ela faleceu, como foi a mesma coisa com Lázaro. Então, por que Jesus acordou daquele sono, daquele momento? Para dizer para todos que Ele tem o poder da vida eterna, da ressurreição. Ele é a plenitude do amor, da alegria misericordiosa do Pai, na ação do Espírito Santo. Por isso que aquela mulher, ainda enquanto caminhavam, Jesus e seus discípulos com aquele mestre para casa, uma mulher toca no manto de Jesus, acreditando que isso é o suficiente para poder ficar curada daquela doença, aquela hemorragia. E isso a levou de fato à cura, porque ela acreditou em Jesus, acreditou que Ele tem esse poder, mesmo que seja só tocando a barra do seu manto. Que assim seja para mim, para você, que possamos de fato sermos beneficiados, porque acreditamos em Jesus por meio da fé, e Ele nos alcançará com o seu amor e o seu poder, nos restaurando para a vida, até a vida eterna. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.